Mais um capítulo aí da série de tarifas entre Estados Unidos, México, Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, China, Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, União Europeia, Estados Unidos e mundo. Agora é o Canadá. O Canadá está pegando pesado com os Estados Unidos, está dando uma resposta muito pesada aos Estados Unidos e o Trump responde também mais pesado ainda. Está parecendo leilão. Quem dá mais? Quem dá mais nesse caso? Tarifas. Por quê? Você sabe que o Donald Trump está anunciando tarifas através de tarifas, 25% Canadá, 25% México, 10% China, depois mais 10% China, a China responde, o México responde, o Canadá responde, tá nesse pé. Tá? Aí o Trump ele segura um pouco, falou assim, vocês têm que parar aí de mandar aqui para os Estados Unidos drogas, vocês têm que parar de mandar imigrantes, aí eles respondem, pô, mas você tem que cuidar da sua fronteira também, pô, sabe? Você tem que fazer uma política pública antidroga. A China principalmente responde isso, mas o Canadá, que é um país fronteiriço, que até assim, ontem, quando você fala em Estados Unidos, você fala em Canadá, você lembra dos Estados Unidos, é a maior fronteira terrestre do mundo, certo? E aí o que acontece? O Trump vem falando e pressiona para que o Canadá seja o 51º estado. Ele quer a Groenlândia, ele quer o Canadá, ele quer o Golfo do México, ele quer tudo, certo? Ele quer a faixa de Gaza, ele quer tudo. E agora ele está pressionando e ele anunciou 50% de tarifa sobre produtos, sobre aço e alumínio canadenses. 50%. Já tinha 25%, ele dobrou a aposta. Mas será que ele segura? E isso foi uma resposta. É uma resposta que antes tinha sido uma outra resposta. Tudo começou com Trump. Isso é importante destacar. Qual que é a resposta? Porque ontem a província de Ontário, no Canadá, tinha anunciado 25% de taxas também de eletricidade para os Estados Unidos, o que prejudicaria alguns estados dos Estados Unidos, certo? E aí, cerca de, se eu não me engano, 1,5 milhões de lares nos Estados Unidos consomem essa energia que agora está sendo taxada pelo Canadá. Que vai ser, né? Foi anunciada. Aí o Trump falou assim, então eu vou aumentar mais 20% esse imposto aí que eu estou cobrando para vocês do produto de alumínio e de aço, e se vocês continuarem aí aumentando imposto, mandando tarifa contra a gente como resposta, a gente vai também aumentar a tarifa. Ameaçou tarifar os carros canadenses, falou assim, os carros canadenses não vão poder mais ser vendidos aqui nos Estados Unidos, e segundo o Trump, isso vai acabar com a economia, a fabricação de automóveis do Canadá. Mas vamos agora então para as palavras do Trump, que ele escreveu um textão, né? Olha, vai ter textão sim de Donald Trump reclamando aí, anunciando essas 50%, os motivos, um discurso ainda que seja por escrito, ele fez isso na sua rede social, na Truth Social, que é a rede dele, onde ele pode fazer o que quiser, ele foi lá e fez um textão. Vamos ler? Com base em Ontário, Canadá, colocando uma tarifa de 25%, que a taxação foi de Ontário, sobre a eletricidade que entra nos Estados Unidos, instruí meu secretário de comércio a adicionar uma tarifa adicional de 25%, a 50% sobre todo o aço e alumínio que entram nos Estados Unidos do Canadá, uma das nações com maiores taxas do mundo. Isso entrará em vigor amanhã de manhã, 12 de março. Além disso, o Canadá deve imediatamente retirar sua tarifa anti-americana de agricultores de 250% a 390% sobre vários produtos lácteos dos Estados Unidos, o que há muito tempo é considerado ultrajante. Em breve, declararei emergência nacional sobre a eletricidade dentro da área ameaçada. Isso permitirá que os Estados Unidos façam rapidamente o que precisa ser feito para aliviar essa ameaça abusiva do Canadá. Se outras tarifas flagrantes e de longa data não forem igualmente eliminadas pelo Canadá, aumentarei substancialmente em 2 de abril as tarifas sobre carros que entram nos Estados Unidos, o que essencialmente encerrará permanentemente o negócio de fabricação de automóveis do Canadá. Esses carros podem ser facilmente feitos nos Estados Unidos. Além disso, o Canadá paga muito pouco pela segurança nacional, contando com os Estados Unidos para proteção militar. Estamos subsidiando o Canadá em mais de 200 bilhões de dólares por ano. Por quê? Isso não pode continuar.
A única coisa que faz sentido é que o Canadá se torne nosso querido 51º estado. Isso faria com que todas as tarifas e tudo o mais desaparecessem totalmente. Os impostos dos canadenses serão substancialmente reduzidos, eles estarão mais seguros militarmente e de outra forma do que nunca. Não haverá mais um problema de fronteira norte. E a maior e mais poderosa nação do mundo será maior, melhor e mais forte do que nunca. E o Canadá será uma grande parte disso. A linha artificial de separação traçada muitos anos atrás finalmente desaparecerá e teremos a nação mais segura e mais bonita do mundo. E seu hino brilhante, Ó Canadá, continuará a tocar, mas agora representando um grande e poderoso estado dentro da maior nação que o mundo já viu. Tá aí as palavras do Trump. Depois ele até fez outros posts também na sua rede social e ele continua batendo nessa tecla de que ele quer o Canadá como o 51º estado. O Canadá daquele tamanho ser um estado dos Estados Unidos, ou seja, vai até lá em cima, vai chegar até lá o Alasca, né, que é o estado mais acima ali dos Estados Unidos. E, bom, enfim, ele também quer o México, ele quer, né, o Golfo da América, segundo ele, mas isso não vai acontecer, tá, gente? Não de maneira tão fácil assim, é uma questão, assim, impensável, certo? É muito o que o Trump fala, mas é uma pressão que ele faz, se colocando como o maior país do mundo, o mais poderoso. Ele bebe muito na fonte de discursos dos Estados Unidos do século XIX, de erguer o orgulho dos Estados Unidos. Então, eu já falei isso para vocês, Destino Manifesto, essa marcha para o oeste, aquela ideia de que os Estados Unidos é todo poderoso e foi salvar as pessoas, foi salvar os povos indígenas que viviam livremente no oeste, levando a palavra de Deus. É um pensamento muito arcaico, é um pensamento muito preconceituoso. Mas ele está fazendo tudo isso porque ele já desde o início falou a principal política de Donald Trump é taxa. É aumentar a taxa sobre os outros produtos, mas ele não quer que aumentem taxa, que não deem resposta a ele. Essa é a questão. A gente está vendo aí, então, um processo, assim, um governo Trump, que a primeira gestão dele, lá atrás, antes do Biden, foi uma gestão também muito conturbada em relação a esses pontos, mas a gente está vendo agora um discurso muito caloroso, principalmente nesse começo, né? Nesse começo já tem esse discurso caloroso, ao passo de que ele está se opondo à própria Europa, parceiros, aliados estratégicos, inclusive membros da OTAN antigos dos Estados Unidos. Bom, mas vamos ver o que vai acontecer. Enquanto isso, eu estou de olho, inclusive, também relacionado aos Estados Unidos, eu estou de olho aqui para ver quais serão os pontos que estão sendo debatidos aí no outro assunto, sobre a guerra da Ucrânia também, que tem envolvimento dos Estados Unidos. Está acontecendo na Arábia Saudita, né, em Jeddah, na Arábia Saudita, uma negociação entre a Ucrânia e os Estados Unidos. É isso mesmo, mas não é o Trump que está lá, quem está lá é o Marco Rubio. E estão informando aqui, ainda não tem o relato total da reunião, mas estão informando que há uma questão positiva para um cessar-fogo, mas eu vou trazer esse vídeo para vocês assim que tiver, que senão fica um negócio pela metade, tá bom? É melhor já trazer quando a gente tiver algo definitivo, então, pelo menos definitivo até o momento. É isso, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Eu vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!